Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. No vídeo de hoje vamos fazer aí um flyer para evento. Lembrando que todas as imagens, né, os materiais vai estar no nosso canal, no Telegram e no nosso grupo do WhatsApp, que você que está assistindo aí pelo computador, você pode estar acessando esse QR Code que vai estar aí na sua tela. E para você que está assistindo aí no celular, vai estar todos os links, né, na descrição aqui do vídeo. Então vamos lá, vou voltar aqui para o Photoshop. Bom, aqui no Photoshop eu já criei meu novo documento, né? Que ele está na medida de 1080 de largura por 1350 de altura. Então, se você quiser, você pode estar fazendo aí com o mesmo tamanho. E com relação aqui às guias, eu vou estar colocando depois, tá certo? Vamos lá. Vou pegar aqui a imagem, né? Eu gosto de começar com a imagem do fundo. Eu posso vir aqui, ó. Eu vou colocar uma cor sólida, só um branco aqui. Já vou apagar esse background aqui. E vou lá na imagem, as imagens, ó, e vou estar arrastando aqui esse background. Então, vamos lá, vou arrastar, vou soltar ele aqui, vou retirar o zoom aqui com o Ctrl e o espaço, né? E vou estar aumentando, deixando mais ou menos assim, ó, deixar assim. Posso posicionar para deixar o céu ali mais em evidência e um pouquinho para o meio. Vou confirmar, vou agora posicionar aqui no meio. Vamos dar um desfoque aqui nessa imagem, né? Você vem em filtro, vem em desfoque e desfoque gaussiano. Ó. Isso. Deixar mais ou menos assim, ou você pode estar aumentando. Ó. Deixar mais ou menos assim, ó. Isso, dessa forma. Já vou criar um grupo aqui para adiantar. Vou colocar aqui plano de fundo. Isso, plano de fundo. E agora, né? Vamos estar adicionando aí o cantor. Vou estar colocando o cantor. Isso, vou arrastar ele aqui, ó. E vou soltar ele aqui. Vou posicionar ele na esquerda. Deixar ele mais ou menos assim. Qualquer coisa a gente ajusta o tamanho, ó. Vou deixar ele assim. E com esse plano de fundo já ativado, eu vou duplicar e vou colocar acima do cantor. Com isso, eu vou retirar aqui, né? Deixa eu só colocar esse branco aqui para dentro. Ó. Isso. Com essa camada duplicada e acima do cantor, eu vou criar uma camada vazia abaixo com a tecla Ctrl e clicando aqui na parte de baixo. Com isso, eu vou pressionar o Alt para ele fazer um clipe com a imagem de baixo, a imagem de cima para ele ir para de baixo. Ó. Só que não vai aparecer nada porque a camada de baixo não existe nada ainda. Então a gente vai pintar uma base aqui. Ó. Então você vem com a ferramenta de pincel, diminui, eu vou posicionar e vou fazer isso aqui. Ó. Isso, deixar mais ou menos assim. Ó. Então Ctrl Z, vou passar um pouco mais abaixo. Ó. Assim, isso. E agora eu vou modificar aqui a parte de cima. Venho aqui, ó, ajusto, deixar apenas no azul, ó, aqui, confirmo e assim você vai modificando. Ó. Se quiser você pode aumentar, rotacionar, né, horizontal, ó. Isso, vou deixar assim. Com isso a gente já percebe que podemos levar o cantor um pouquinho mais acima. Ó. Então seleciona com a seta do teclado, ó, pode posicionar mais acima e também diminuir um pouco, né? Ó, vem aqui, ó. Isso. Com relação às cores aqui, ó, você observa que esse azul está mais chamativo do que esse, né? Você vem aqui, ó, Ctrl U, você pode estar aumentando aqui a saturação, ó, para ficar com azul mais forte. Mas isso a gente vai estar fazendo depois. Vamos lá. Vou vir aqui, ó, vou colocar o nome de base. Isso, base. E aqui abaixo eu vou colocar uma camada com o nome cantor. Pronto. Eu só vim aqui, ó, e ajustar. Aqui temos as três camadas que a gente vai estar utilizando aqui como a primeira forma da montagem do nosso projeto. Vamos lá agora adicionar os elementos, tá certo? Vamos lá adicionar os elementos. Tenho esse elemento aqui, ó, vou estar adicionando. Apenas é esse elemento aqui e esse daqui que vai ser o elemento do tema. Então vamos arrastar. Vou posicionar um aqui, ó. Vou vir aqui, arrastar. Deixar assim, ó. Bem grande mesmo. Botão direito, horizontalmente. E vou estar colocando aqui, ó.
Posso retirar um pouquinho o zoom e aumentar para deixar mais em evidência. Vou confirmar. Vou organizar aqui, ó, e vou colocar abaixo do cantor, ó, que vai ser na camada de plano de fundo. Vou arrastar e deixar ela assim. Se quiser, eu posso aumentar ainda mais, ó. É algo que você pode estar ajustando aí, ó. Deixar assim. Vou confirmar. Vou ajustar aqui. Se vocês observarem, eu estou utilizando aqui tecla de atalho, tá certo? Eu venho aqui com a ferramenta Zoom, com a tecla Z, a tecla de atalho, clico com o botão direito e venho aqui, ó, para ele ajustar a minha tela. E é isso que eu faço. Se você quiser, você pode também estar pressionando Ctrl 0, que ele vai fazer a mesma coisa. Duplicando aqui esse elemento, vou duplicar e vou estar levando lá para cima, que é a nossa base. Vou deixar aqui acima do azul. Deixa eu só tirar um pouquinho do zoom, ó. Ctrl T, vou retirar um pouquinho do zoom, vou rotacionar e deixar aqui, ó. Deixa assim. Eu só tirar aqui, ó, na vertical e horizontal. Isso, para ficar igual lá, ó, o mesmo lado. E aqui você vai ajustando, ó. Deixar mais ou menos assim. Vou rotacionar mais ainda. Vou voltar aqui. Vou posicionar mais ou menos assim, ó. E vou adicionar um desfoque. Vou vir aqui em filtro, mesma coisa lá que a gente fez com o background. Vou estar adicionando um desfoque, ó. Mas só que o desfoque não vai ser exagerado, ó. Eu vou estar deixando o desfoque mais leve, ó. Deixar mais ou menos assim, ó. Colocar em 5. Coloquei em 5 e clico aqui em OK. Isso. Com isso, vamos lá agora, né? É só posicionar aqui esse azul um pouquinho mais embaixo, ó. Isso. Melhor, né? Deixa eu vir aqui, ó. Nos dois, né? Aqui, ó. Ctrl T. Vou posicionar um pouquinho mais abaixo, ó. Aumentar e colocar um pouquinho mais abaixo. Isso. Agora, com isso, vamos estar adicionando o nosso tema. Vamos estar fazendo a montagem primeiro para depois a gente tá fazendo todos os efeitos de finalização. Vou clicar aqui com a ferramenta, com a letra T, para a ferramenta de texto. Vou clicar aqui e eu vou utilizar essa fonte aqui que o nome vai estar na descrição do vídeo, tá certo? O nome é esse aqui, ó. Mas eu vou estar colocando na descrição do vídeo para você. Eu vou estar colocando aqui uma cor branca. Posso colocar uma cor branca 100% ou não. Posso descer um pouquinho. Com isso feito, vou vir aqui e vou editar esse texto. Isso, eu vou editar esse texto, Ctrl A, e aqui eu vou colocar o nome Show. Ó. Show. Vou confirmar. Se tiver algum barulho aí, pessoal, desculpa aqui que é o vizinho, né? Não tem como eu fazer nada. Mas a gente vai seguir aqui. Vai estar aqui com o nome Show. Você percebe que ele está aqui tudo em minúsculo, né? Você vem aqui, ó, com os caracteres ativados. Você vem aqui e coloca tudo em maiúsculo. Aí vai ficar assim, ó. Só que eu coloquei errado, né? Vou colocar aqui. Isso, show. Vem aqui e posiciona um pouquinho maior, deixar maior. E também com o zoom aqui aproximado. Você vem aqui no espaçamento horizontal, ó. Você vai estar diminuindo, ó. Isso, vou deixar mais ou menos aqui menos 60, ou se você quiser, você pode colocar menos 70. Vai ficar mais próximo. Mas aqui, menos 60 ficou interessante. Você vem e posiciona, vou deixar assim. Eu vou aplicar o efeito nesse daqui primeiro, para depois eu fazer, eu duplicar e já está aplicado aqui no segundo. Vou dar 2 cliques aqui, ó, para ele ir para as ferramentas de o estilo de camada, né? Você vem aqui, ó, Drop Shadow, vai estar colocando aqui, ó, um azul bem escuro, ó. Isso. E é a sombra projetada, tá certo? O meu aqui está em inglês, mas é sombra projetada. É a última opção que tem aqui nos estilos de camada. Você vem aqui e posiciona. Vou estar colocando aqui, ó, o ângulo em 52. Se você quiser, você pode estar adicionando aqui outro ângulo. A distância eu vou estar ajustando aqui, ó. Deixar mais ou menos assim. E a opacidade eu vou estar colocando aqui uma opacidade bem simples.
para que não fique muito chamativo. Ó, vou deixar, eu colocar 9, ficou interessante, ó, 9. Pronto, com isso, ó, eu já vou duplicar aqui, colocar aqui, ó, show, colocar D. Esse D aqui, ó, esse E aqui tá um pouquinho estranho, né? Com isso, você vem, tira o maiúsculo e coloca só o D e o E. E também o espaçamento aqui, ó, vou colocar menos 40 para afastar um pouco, ó. Ou talvez até zerar ele, ó. Vou zerar ele para ficar mais interessante. Agora com isso, eu vou duplicar novamente aqui com Alt. Vou diminuir um pouquinho aqui. E vou colocar o nome verão. Vou colocar aqui verão. Verão. Também eu vou modificar esse daqui, ó. Tirar o minúsculo, o maiúsculo, né? Vou zerar também esse espaçamento horizontal. E agora vamos estar colocando aqui uma base nesse verão, que vai ser esse efeito de papel aqui, ó. Então vamos lá, adicionar. Vou arrastar para o Photoshop. Eu estou fazendo aqui tudo junto, tá certo? Que depois a gente vai fazer um grupo. Mas eu vou precisar aqui fazer a montagem primeiro. Esses efeitos, se ele ficar aqui atrapalhando, basta você recolher. Vou colocar aqui, ó, essa camada, né? Esse efeito que eu coloquei abaixo do verão. Ctrl T. Com isso, eu vou diminuir. Vou deixar aqui, ó, um pouquinho virado. Isso. Para completar, eu posso aumentar esse tema. Deixar assim, ó. Show maior. Vou posicionar aqui em cima, ó. E o do verão aqui, eu vou rotacionar. Isso, vou rotacionar. Vou deixar aqui, ó. Posso deixar menor. Isso. Deixar assim, ó. Posso posicionar e diminuir mais ainda. Isso. Deixar assim. Qualquer coisa você vem aqui com as setas, ó. Isso. E ajusta. Esse daqui, ó, eu vou estar aproximando mais. Isso. Deixar assim. Um pouquinho para o lado. Agora vamos estar adicionando o efeito. Como aqui já tem muito branco, né, exagerado, vou estar colocando aqui um azul, que é o azul do fundo. Ó. Vou colocar o azul aqui, ó. Esse azul aqui do fundo. Ó. Claro que eu vou fazer a edição dele. Vou deixar um pouquinho mais em evidência. Isso. Vou aproximar aqui, ó. Aproximar. E agora vamos estar colocando o efeito nele. Ó. Dá 2 cliques de novo. Vamos lá agora, né? Aqui, ó. Para a parte de estar modificando esse texto. Para estar entrando ali no efeito do papel. Ó. Então você vem com o Alt pressionado. E ajusta. Para que ele fique com aquele mesmo efeito lá do papel. Ó. Então a dobra vai ficar exatamente igual. E assim você vai modificando. Ó. Eu vou ajustar apenas esse efeito, ó, porque ele está pegando mesmo no texto para não ficar uma coisa exagerada e dificultar a leitura. Vou deixar assim. Vou dar uma ênfase mais nesse papel também. Vou estar dando 2 cliques aqui e também adicionando uma sombra a ele. Ó. Adicionar a sombra com essa sombra um pouquinho mais forte. Ó. Isso, vou deixar assim. Uma sombra um pouquinho mais forte. Clicar em OK. Vou pressionar agora Ctrl M e vou dar uma evidência a mais também nesse papel. Ó. Vou vir aqui, deixar ele mais escuro, tonalidade mais escura. E aqui na parte de cima, vou estar deixando a parte mais clara também com mais evidência. Ó. Então, arrastar aqui para cima, isso. Vou deixar assim. Vamos ver como é que está ficando. Ó. Tá ficando já interessante. Vou vir agora, vou selecionar tudo e já vou agrupar. Ó. Ctrl G e vou colocar aqui o nome tema. Isso, com o tema já finalizado, né? Que é a montagem. Vamos estar também adicionando um efeito aqui no show. No show eu vou estar adicionando um efeito, né? Uma textura de papel. Vou vir aqui. Posso pegar esse daqui ou esse de baixo aqui para estar adicionando a textura de papel. Como o tema já é branco, eu vou estar adicionando aqui esse branco. Ó. Isso, vou rotacionar, deixar ele mais ou menos assim. Com o mesmo clipe que a gente fez ali na base, para fazer o nosso cantor, eu vou estar adicionando aqui no show, ó, com Alt pressionado.
Agora com isso, eu posso estar tirando aqui, ó, a opacidade para ele ficar lá com um efeito bem de leve, ó. Isso. Deixar mais ou menos assim. Isso para ele ficar só com uma textura lá de leve. E também eu posso, como vocês viram aqui, ó, posso pressionar Ctrl M também e fazer essa ênfase, né, do branco. E aqui, ó. Isso. Posso também adicionar a esse daqui, né, que é o DE. Eu só vim aqui, ó. Esse aqui é o efeito. Posso duplicar. Ele vai ser retirado, né? Eu vou estar adicionando aqui, ó. Também fazendo o clipe em cima do DE. Só que o DE aqui eu vou estar aumentando mais a opacidade, ó. Deixa eu confirmar. Para dar mais uma ênfase, ó. Para ficar com um efeito mais forte. Também eu percebi o seguinte, né? Eu vim aqui. Vou aumentar essa sombra, né? Aqui, ó. Aumentar essa opacidade. E também diminuir um pouquinho a distância do DE. E também o show, ó. O show eu vou aumentar mais a opacidade daquela sombra. Ó, deixar mais em evidência. Isso. Deixar assim. Aí assim você vai mexendo. Ó. Temos o nosso tema já finalizado, a montagem dos textos. Agora com ele todo selecionado, ó, você vem aqui, ó, ajusta. Essa é uma boa hora para a gente estar adicionando as guias, né? Você vem aqui, ó, em visualizar, novo layout de guias. Com isso, vou estar colocando aqui, ó, 60 de margem. Ctrl A, Ctrl C e depois Ctrl V em todos, ó. Então ele já ficou mais ou menos onde eu quero, ó, na esquerda. E ó, deixa eu adicionar esse verão um pouquinho mais embaixo. Isso, deixar assim. E vamos agora adicionar os elementos do tema, que vai ficar aqui na parte de cima. Vamos lá. Vou vir aqui, ó, que é essa ave aqui. Vou adicionar. Aqui, ó, Photoshop. Isso, vou diminuir. Vou posicionar ela aqui, ó, perto do H. Vou sempre dar um zoom, ó, para facilitar. Um zoom. Isso. Vou retirar aqui por enquanto do tema. E vou colocar o tema um pouquinho na esquerda. Ó. Deixar um pouquinho na esquerda. Isso. Agora eu vou pegar aqui os elementos. Pegar aqui, ó, e vou ajustar. Vou deixar essa daqui acima. Isso. E vamos aplicar algum efeito agora. Com isso, né? Você vem aqui no Ctrl M de novo. E ajusta aqui a tonalidade, ó. Apenas a do escuro. Ó. Isso. Vou deixar assim. Vou confirmar. Agora eu vou estar adicionando uma sombra. E ó, no Drop Shadow de novo. Vou aumentar a opacidade. E também o ângulo. Vou aumentar, ó, até ele ficar com um efeito interessante. Isso. O tamanho também, ó. Isso só vai ficar com um efeito ali de sombra de leve. Clique em OK para confirmar. Vou retirar aqui, ó, os efeitos para não ficar com essa camada desnecessária aqui aparecendo. Ctrl J. Dupliquei. Toda vez que quando você for duplicar, pessoal, a camada, em vez dela ser duplicada para cima, ela vai ser para baixo, ela vai para cima, tá certo? Então você vem aqui, ó, depois você organiza. Vem aqui, ó, posiciona um pouquinho mais embaixo. Isso, assim. Vai ficar uma desse tamanho e outra aqui menor. Isso. Aí com isso, né, você observa que aqui, ó, nessa primeira, a sombra ela tá bem aplicada, né? Mas eu vou estar aumentando mais a opacidade, ó. Aumentando mais para deixar mais em evidência. Já as outras, né, você pode modificar também, porque aqui como eu diminuí, ela não vai ficar exatamente com efeito com a distância também, ó. Você diminui a distância, isso, e também a opacidade, ó. É um efeito bem de leve. Aí você modifica cada uma separadamente, ó. Estou gravando aqui, não vai dar para fazer muitos detalhes aqui para você observarem, mas aí quando você for fazer, você dá aquela caprichada nos efeitos, ó. Vou clicar em OK, pressionar Ctrl G e vou colocar aqui elementos. Isso, elementos.
Vou agora deixar aqui minha tela toda, né? Com isso a gente observa alguns detalhes, ó. Posicionar o tema um pouquinho mais abaixo. Isso. E o elemento aqui também, ó. Isso. Vou posicionar aqui um pouquinho na esquerda. Eu posso adicionar esses elementos, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. A sombra ficou exatamente exagerada, né? Ó, são detalhes que você vê que está faltando quando você dá um zoom, mas quando você deixa a arte preenchida, você tem essa sensação que está exagerado, ó. Deixa eu ver agora. Isso, agora sim está interessante. Eu vim aqui nesses elementos, como ele faz parte do tema, eu posso vir arrastá-lo junto. Ele vai ficar com um tema só. Você arrasta tudo de uma vez, ó, para facilitar. Eu vou vir aqui, ó, vou duplicar esse DE por enquanto, ó. Eu vou duplicar esse DE, depois vocês vão ver para que eu vou fazer, né? Duplicar e vou colocar aqui na parte de cima. Eu só vim aqui, ó. Ele saiu o clipe quando duplica. Vou retirar aqui esses efeitos com o botão direito e vou aqui, ó, limpar estilo de camada e vou vir aqui, ó, e vou ocultar. Com isso, vamos partir agora para a parte dos detalhes. Você observa aqui que o cantor ele está aqui, né, jogado, sem nenhum efeito, sem nenhuma transição aqui do background reagindo com ele, né? Então vamos lá adicionar isso. Vou vir aqui e criar uma camada. Criei uma camada, venho aqui nos modos de mesclagem, vou vir aqui, ó, em Screen, confirmo e vou estar pegando uma cor aqui da madeira. Percebendo aqui na madeira, ela está um pouquinho virada. Está um pouquinho virada para a direita. Deixa eu só ajustar ela aqui, ó. Isso, deixar ela mais ou menos assim, ó. Isso. Isso, deixar ela assim. Posicionar um pouquinho para a direita. E vamos agora lá voltar para os efeitos. Eu vou pegar aqui a tonalidade, ó, da madeira, vou aumentar. Com isso, eu vou dar um clique para fazer esse efeito, ó. Posso aumentar, deixar assim. Dar um clique, ó, ele já fez um efeito de transição aqui do background. Venho, faço novamente, eu posso duplicar, né? Agora eu vou pegar uma tonalidade mais clara dessa mesma cor, mudando aqui, ó, para Screen novamente. Vou vir aqui, ó. Vou colocar essa tonalidade mais escura, mais clara, né? Isso, vou diminuir. Vou dar outro toque, ó. Só observe que esse toque ficou mais forte. Você vem aqui agora na opacidade e retira. Retirando. Você vem aqui agora com os dois, ó, selecionado. Clica com o botão direito, converter em objeto inteligente e você pode... Deixa eu só voltar aqui. Selecionar os dois. Eu só vou mudar o modo de mesclagem, ó. E vou duplicar os dois, né? Vou colocar os dois com o objeto inteligente separado, ó. Depois eu vou estar colocando o efeito de mesclagem lá, ó. Isso. Clicar Screen, pronto. Vou fazer um grupo aqui, vou colocar brilho. Brilho do topo, né? Isso. Vamos agora adicionar uma tonalidade aqui mais clara, né? Mais azul aqui na parte de baixo. Vou lá, clicar com o botão direito para fazer uma camada abaixo do cantor. Vou colocar aqui novamente, só para pré-visualizar. O Screen. Vou adicionar esse azul. Isso. E vou dar um toque para ficar mais claro lá atrás, ó. Tá vendo? Ficou mais claro. Então, vou só renomear aqui. Pronto. Vou voltar ao modo de mesclagem aqui para normal. Você observa que não vai ter efeito nenhum. Depois vou vir aqui, ó, converter objeto inteligente. Vou colocar Screen novamente. Pronto. Aí vai estar aqui finalizada a questão do brilho e a interação do personagem, né, que é o cantor, com o background. Agora vocês lembram que a gente aqui, ó, duplicou esse DE. Vamos clicar com o botão direito. Vamos arrastar aqui, ó, para baixo. Para a gente estar colocando o local do evento, né? Vou colocar aqui um exemplo. Vem aqui, ó. Vou colocar aqui 24 de outubro. Vou colocar tudo em maiúsculo, ó. Isso. Vou vir aqui, ó, posicionar um pouquinho na direita.
deixar assim com esse tamanho, ó. Isso, com esse tamanho. Vou duplicar com Alt. Vou estar colocando aqui um texto, o local, né? Isso, vou deixar esse daqui mesmo. Vou dar um zoom, né, para facilitar aqui. Isso, vou deixar aqui. Vou duplicar novamente esse 24. Vou diminuir. Ctrl T. E vou estar colocando aqui, ó, o nome, ó, local do evento. Isso, local do evento. Esse nome aqui, para respeitar a hierarquia, eu vou diminuir mais ainda, ó. Isso, deixar assim. Com esses textos, né, selecionados, todos selecionados, vou vir aqui, ó, vou distribuir eles para ficar exatamente no meio. Mas como não fica, na maioria das vezes, né, com essa fonte aqui, com esses efeitos, você vem aqui manualmente e tenta ajustar. Com isso, você observa que está tudo branco, né? Como a gente colocou aqui um contraste no verão, pode observar que eu coloquei aqui uma tonalidade mais escura. Eu vou pegar essa tonalidade, a mesma cor, ó, pressionar Ctrl C, que ele já vai vir aqui no hexadecimal. E aqui eu vou estar colocando Ctrl V, ó, nessas duas fontes, ó. Ctrl V. Então vai ficar assim, com a mesma tonalidade de cima, ou se você quiser, você pode estar ajustando para colocar mais forte, ó. Mais escuro, ó. E ficou interessante, mais escuro desse jeito, ó. Dá só um zoom aqui, ó, tirar o zoom, observar, ó, ficou interessante. Você vem agora, né, deixa eu recolher o tema. Organiza aqui, ó, que toda vez quando você duplica fica desorganizado. Agora tá tudo certo, ó. Vem aqui, ó, e coloca um Ctrl G. Vou colocar aqui data. Vou colocar data 1. Data 01. Duplicar. Se eu quiser eu posso aumentar ainda mais, ó. Mas não tem necessidade, vai ficar legível desse jeito, ó. Só um pouco mesmo. Vem aqui, ó, confirma. E você duplica e vai estar colocando aqui na parte de baixo. E vai sempre estar renomeando, ó. Ele vai estar data 01 cópia, né? Você vem e renomeia e coloca a data 2. Isso, duplica novamente. Está posicionando aqui embaixo. Depois eu vou renomear. Isso, vou deixar assim. Vou posicionar todos, né? Com a mesmo espaçamento. Só vou renomear esse daqui, ó. Colocar data 03. Com isso já configurado, você seleciona todos e agora sim você vai criar o grupo que vai ter o nome data. Isso, datas. Pronto. Aqui você já observa que ele ficou aqui na frente do cantor, né? Ficou aqui na frente do cantor as datas. Se você quiser, você pode estar subindo mais essas datas, ó, e posicionando o cantor um pouquinho mais à esquerda. Ó, seleciona ele, posiciona um pouquinho mais na esquerda, um pouquinho mais acima. Isso, deixar mais ou menos assim. Isso. Vou recolher aqui as datas. Eu posso estar descendo novamente, ó. Isso, vou deixar mais ou menos assim. Vai estar legível. E aqui na parte de baixo você pode estar colocando, né, os patrocinadores, as logos e tudo mais. Vamos lá para a parte aqui de ajuste, né, das cores. Como eu disse lá no começo, se você quiser, você pode estar ajustando, né, a tonalidade aqui, ó, desse azul, pressionando Ctrl U, né? Deixa eu ver só se eu apliquei o efeito, ó. Não apliquei ainda. Ctrl U, você vem aqui, ó, na saturação e aumenta, para deixar um azul mais forte. E também você pode estar adicionando isso nos elementos, ó. Tem esse elemento aqui das costas, ó, é do background, né? Pressiona Ctrl U e aumenta e, ó, a saturação para ele ficar com a cor mais forte. E esse da frente também, ó. Esse da frente, ó. Você vem e vai ajustando. Você pode utilizar esse daqui para estar ajustando a tonalidade das cores, né? A força das cores. E o Ctrl M também pode ser utilizado aqui para estar ajustando, ó. Deixa mais escuro, deixa a tonalidade mais clara e assim você vai também ajustando. Se você perceber que você quer algum detalhe mais de nitidez, ou no cantor ou nos elementos, você pode vir assim, ó, e fazer isso aqui, ó.
Ctrl Shift A com a camada selecionada, ele vai abrir o filtro de Camera Raw. Vamos aguardar, que ele é uma tela à parte. Você vem aqui em básico, né? Ele já vem selecionado. Você aumenta a textura. Dois ajustes que eu sempre faço, né? Você vem e aumenta a textura um pouco, ó. Mexer errado aqui. Aumenta a textura. E aqui nos detalhes você aumenta aqui, ó. Essa primeira opção. Aí ajustou, pronto, ó. Vai fazer aquele detalhe simplificado, mas que faz toda a diferença. E observando aqui também, né? Que no tema, né? Nesse daqui, pressionar aqui Ctrl M e voltar. Deixa eu ver só se eu adicionei o Ctrl M janela, né? Já tá aqui, ó. Vou estar clareando mais, ó. Isso, vou deixar mais ou menos assim, ó. Tá clareando. Só um pouquinho essa fita aqui. Isso. Vou recolher. Agora vamos para a parte da finalização. Finalização eu gosto de fazer o seguinte, né? Deixa eu pressionar Ctrl H. Eu gosto sempre de estar adicionando aqui um LUT para estar dando uma ênfase mais nos detalhes, nos efeitos aqui que foram aplicados. Mas antes dele, eu gosto de estar adicionando a textura aqui, ó. Você vem, ó, adiciona essa textura que eu vou deixar também junto. Isso joga aqui, aumenta, deixar assim. E você seleciona um modo de mesclagem, ó. Ó, esse daqui ficou interessante, ó, que é o Screen e tem o Lighten. Você pode estar selecionando entre os dois. Lembrando sempre que se o efeito ficar muito forte, como vocês estão vendo aqui que o efeito ficou muito forte, você vem aqui, ó, vem no fio, que é o preenchimento, e diminui, ó. Ele vai diminuir sem tirar muito o efeito que foi aplicado, ó. Ó, tá vendo? E assim você vai fazendo, ó. Vamos agora adicionar, né, um LUT. Você vem aqui nos ajustes e coloca aqui, ó, no LUT e seleciona um. Eu sempre seleciono primeiro e venho aqui, ó, com a seta do teclado, ó, e adiciono. E assim você vai modificando, ó. Ó, esse aqui ficou interessante, ó, que ele deu uma ênfase aqui nas cores e no contraste, ó. Ó, sem ele e com ele, ó. Com isso ele ficou muito forte, né? Ficou muito vermelho. Você vem aqui, ó, agora na opacidade e diminui, ó, esse efeito, ó. Deixar aqui em 26, ó. Ó, deu uma ênfase a mais. Posso aumentar. Isso. Deixar assim. Com essa configuração finalizada, eu vou colocar aqui acabamento, ó. Isso, acabamento. Eu só recolher esse painel. E com isso, o nosso fly já está finalizado, tá certo? Eu vim aqui em datas. Posso aumentar, né? Deixar ele aqui um pouquinho mais parte de cima. Isso. Vou aumentar. Percebi aqui que ele tem que aumentar um pouquinho. E assim você vai ajustando, ó. Como você viu que aqui, ó, a gente aplicou uma sombra, você também pode aplicar essa mesma sombra, né? Aqui, ó, nas datas e tudo mais. Assim você vai modificando, ó. Vai ajustando. E assim a gente finaliza, tá certo? A nossa aula de hoje. Lembrando, para você que assistiu essa videoaula toda aqui e ainda não baixou os materiais, pessoal, você pode vir lá, ó. Vai lá, ó. Escaneia o QR Code, participa lá do nosso grupo no WhatsApp e do nosso canal Telegram para estar pegando todos os materiais, tá certo? Então, a videoaula de hoje foi essa. Deixa eu só voltar aqui, ó. E também o link, né, vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou até aqui e não é inscrito ainda no canal, se inscreva. E se gostou do vídeo, deixa um like aqui para que eu continue a estar fazendo aqui, né? Eu não faço muito, né, arte de evento aqui no canal, porque eu ainda não sei o feedback de vocês. Então, dependendo do feedback, eu vou trazer outra videoaula como essa daqui, tá certo? Então, eu te vejo na nossa próxima aula. E eu espero que você tenha gostado, de verdade mesmo. Deixe seu comentário aqui abaixo também, tá certo? Se você gostou ou não aqui da videoaula. E eu te vejo no nosso próximo vídeo, tá certo? Fui!